O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, ontem nós celebrávamos o quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor, e lemos o trecho do Evangelho de São João, onde Jesus declara que Ele é o bom pastor. E hoje a igreja nos apresenta o Evangelho logo anterior a isso. Ontem nós lemos o Evangelho de São João, capítulo 10, do versículo 11 em diante. Hoje nós lemos o início do Evangelho. Jesus começa a preparar o coração dos seus ouvintes para anunciar que Ele é o bom pastor. E fala que o pastor das ovelhas é aquele que faz com que elas escutem a sua voz. Mas ao dizer essas palavras, os ouvintes de Jesus não compreenderam o que ele queria dizer. Então depois Jesus faz outra comparação. Nosso Senhor vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Então nós temos duas imagens: Jesus como o bom pastor, nós já refletimos bastante no dia de ontem, e aqui Jesus que ele diz que Ele é a porta por onde entram as ovelhas. É interessante nós vemos que no mesmo Evangelho de São João, mais adiante, quando Nosso Senhor estiver no contexto da ceia pascal, antes dele oferecer o seu sacrifício, ele vai pronunciar ali no capítulo 14 de São João, aquela frase que todos nós conhecemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa ideia de Jesus como porta pela qual nós entramos e pela qual nós temos a vida e vida em abundância, é a mesma ideia do caminho. Jesus é o caminho. Mas é o caminho para onde? E a porta que leva para onde? É o caminho que leva a Deus Pai. Jesus, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nosso Senhor, na sua encarnação, Ele fez a ponte, aquela ponte que havia sido rompida com o pecado dos nossos primeiros pais. Nosso Senhor, então, Ele restaura essa ponte e faz com que seja uma união mais íntima e mais profunda ainda com o Pai. Jesus, então, é o único caminho, Ele é a única porta que nos leva à comunhão verdadeira com Deus. Ele mesmo é Deus, e uma vez que nós temos essa união com Ele, nós temos essa união com o próprio Deus, com a Santíssima Trindade. Por isso não existe nenhum outro caminho, não existe nenhum outro caminho que seja verdadeiro e que nos conduza à verdadeira vida, se não for nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós isso precisa estar muito claro, porque existem muitas outras portas que nós somos tentados a entrar, sobretudo o nosso tempo, a nossa geração, e que não conduzem a Deus, não conduzem ao Deus vivo e verdadeiro, como diz São Paulo na carta aos Tessalonicenses. O Deus vivo e verdadeiro é o Deus de Jesus Cristo. São Pedro vai dizer que não existe nenhum outro nome
debaixo do céu pelo qual nós sejamos salvos, que não o nome de Jesus. E precisamos reafirmar isso. Nós vemos que o Papa Bento XVI, durante seu pontificado, ele realizou enormes esforços para que a figura de nosso Senhor Jesus Cristo fosse mais bem compreendida. Tanto é que ele escreveu aquela famosa trilogia, Jesus de Nazaré, justamente nos mostrando a figura central de Jesus na nossa salvação. Hoje são várias vozes que nos convidam a ir por outros caminhos, outras filosofias, outras tendências religiosas, vários espiritualismos, todos esses se configuram com aquele ladrão que Jesus diz. O ladrão que não entra pela porta do redil, mas é assaltante. E não vai fazer o bem para as ovelhas, mas pelo contrário, vai matar e destruir. Nós precisamos então firmar a nossa fé no único Deus de Jesus Cristo. E saber que Ele é o caminho, Ele é o verdadeiro caminho. E se nós não tivermos a reta noção de quem é nosso Senhor, a clara ideia de quem é nosso Senhor, facilmente nós nos perderemos. Então lembremos que Jesus, Ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou para a nossa salvação. E por isso não existe nenhum outro caminho. Precisamos, ter essa fé cada vez mais aprofundada, por mais que isso seja algo que parece que conheçamos, mas muitas vezes a conduta da nossa vida não é perfeitamente condizente com essa verdade. Muitas vezes nós vamos criando vários ídolos, e esses ídolos vão tomando o lugar de nosso Senhor. Ídolos que nos prometem uma salvação. Por exemplo, no nosso tempo, o grande ídolo que traz uma grande ilusão para nós é a realidade da tecnologia. A tecnologia tomou uma proporção tão grande que muitas vezes nós colocamos a nossa esperança de salvação nela. Mesmo nós cristãos que professamos a fé em Jesus, que professamos que Jesus é Deus, muitas vezes nós somos vítimas desse tipo de idolatria. Por exemplo, o avanço da ciência, muitas vezes nós colocamos a nossa esperança nos avanços da ciência. Nós colocamos a nossa esperança de imortalidade, nossa esperança de vida, nos avanços da ciência médica, todo tipo de ciência. É claro que tudo isso são coisas que fazem bem para o ser humano, mas não podem ser colocadas no lugar de Deus. Precisam ser usadas de maneira reta, maneira prudente, de maneira equilibrada. A nossa esperança não pode estar naquilo que não é nosso Senhor Jesus. Por isso, no nosso tempo, nós somos muito tentados, cada vez mais, a vivermos uma vida imanente, ou seja, colocarmos a nossa esperança naquelas coisas que são da terra. Ainda que nominalmente, ainda que no discurso, nós digamos que a nossa esperança está em Cristo, mas no fundo, muitas vezes, a nossa esperança e o nosso caminho realmente para a vida não é o caminho de Jesus. Quem não já sofreu uma crise na vida, uma crise de doença, por exemplo, em que bate um desespero, Nós vemos, por exemplo, pessoas que são acometidas por doenças graves, doenças que desenganam, como um câncer, e outras moléstias. Muitas vezes nós vemos que as pessoas se desesperam e começam a colocar sua esperança em ídolos, sua esperança na ciência, sua esperança naquilo onde não pode haver a verdadeira esperança. Que nós, então, temos nosso Senhor como a nossa verdadeira esperança, como o único caminho que vai nos conduzir à verdadeira vida. E não nos enganemos. No fundo, o ladrão e o assaltante que não entra pela porta pela porta do redil das ovelhas, é o próprio diabo. O diabo é aquele que quer nos tirar do caminho de nosso Senhor. O diabo é aquele que quer nos ludibriar. É aquele que quer apresentar grandes ilusões para nós. É isso que ele faz desde o princípio. Ele é mentiroso, o pai da mentira. E quer nos desviar daquele caminho que é o caminho reto. Fortaleçamos então a nossa fé em nosso Senhor. Sejamos essas boas ovelhas que ouvem a voz do único pastor. O único pastor que pode nos dar a vida. E entremos por ele, que é o caminho que vai nos conduzir à verdade e à vida. O único caminho que nos conduz até o Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.